Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, nossos votos de muita paz. Peço desculpas por proferir o nosso encontro, a palestra da tarde, estando sentado por uma recomendação médica. Mas aqueles eram dias semelhantes a estes. O desafio estava no ar. Assevera-se que a sociedade avança e recua no seu processo antropo-sociopsicológico, como sendo uma necessidade de encontrar a própria dignificação interna. Através de saltos quânticos, ou pela linha direcional da física clássica, partimos das primeiras moléculas até a realidade que somos, estando transitoriamente. Do humilde tubo na intimidade das águas marinhas, há 2 bilhões de anos, alcançamos a inteligência, discernimos pela razão e vivemos a emotividade, graças a este processo evolutivo que se chama a fatalidade. Mas a fatalidade da vida feliz, que nos está destinada desde os primórdios da existência. E é natural que nesses 6.700 anos de cultura, de ética, de civilização, tenhamos dado grandes passos à frente. E, noutras oportunidades, tenhamos estacionado em períodos selvagens. Se recordarmos das grandes civilizações da Mesopotâmia, como Babilônia e outros países gloriosos, vimos a grandeza e a desgraça, que ainda prossegue nos dias de hoje, no mesmo local, no Iraque. Se nos recordarmos da grandiosidade da Índia, dos Marajás, vamos encontrar a miséria incontrolável dos párias. Nos dias modernos, que apesar da grandiosidade de Indira Gandhi, apagando essa mancha ancestral, a realidade é bem outra. Se fizermos uma análise do nosso processo evolutivo tecnológico, alcançamos as estrelas. Conseguimos compreender os buracos negros, a matéria escura, e entramos na área das micropartículas, até alcançarmos o bóson de Higgs e compreender, conforme está exarado em um livro dos Espíritos de Allan Kardec, que só existe a energia que em determinados momentos congela, torna-se matéria, ou se desagrega, voltando ao estado de energia, qual ocorre com a luz, que ao mesmo tempo é matéria e energia. Conseguimos compreender a grandeza da inteligência que nos fez sair da Terra em bólido espacial, aluniçar, o estar fotografando Marte, e nesse momento fora do nosso sistema, sob controle de computadores em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Mas somos incapazes de nos compreendermos uns aos outros. Graças à cibernética, através da comunicação virtual, enviamos mensagem para todo o mundo e nos congratulamos uns com os outros, graças a essa maravilhosa engrenagem. No entanto, não nos conhecemos dentro de casa, na intimidade doméstica. Atingimos as alturas da inteligência, mas não saímos da baixeza dos sentimentos.
podemos naturalmente anotar as gloriosas conquistas da ciência que uniu ilhas a continentes, pântanos, transformou desertos em pomares e deu à terra uma outra formação. Mas não fomos capazes de superar os pântanos mentais, os tormentos emocionais, os conflitos do vazio existencial. E somos uma civilização que periclita, encontrando-se à margem do abismo de nós próprios, porque somos os autores da nossa existência. Em uma análise profunda, o extraordinário psiquiatra austríaco Viktor Frankl, na sua autobiografia, que é uma das obras mais belas do século XX, Em Busca de Sentido, narra a tragédia do cotidiano, quando ele esteve em vários campos de extermínio, inclusive em Auschwitz, pelo crime de ser judeu. Era o crime único que o apontavam. E se tornaria, depois da libertação, um dos mais notáveis psiquiatras do século XX. Basta recordar que somente dos Estados Unidos ele recebeu 10 títulos de doutor honoris causa pelos serviços prestados à psiquiatria e ao indivíduo. À semelhança dele, Milton Erickson, outro extraordinário psiquiatra este-americano, portador de uma depressão profunda, era especialista na terapêutica da depressão. E se tornou em Phoenix, no Arizona, o exemplo da inteligência transcendente, tornando-se mestre de alunos em pós-graduação. E ele, no entanto, atormentado atrás das grades de uma depressão profunda. Mas se recuarmos um pouco, vamos encontrar o extraordinário neurologista e psiquiatra que nos apresenta uma obra comovedora, que é Carl Gustav Jung. Esse pai dos arquétipos humanos, que tentou entender a criatura humana, fugindo do atavismo escravagista de Freud, através da libido, para penetrar nos arquétipos, em nossas heranças ancestrais, através das lendas, dos contos de fadas, das tradições mitológicas, e estabelecendo, como fez o pai da psicanálise, que os nossos tormentos atuais têm uma anterioridade, como Freud identificar em Édipos, na problemática do amor da mãe pelo filho e vice-versa, e em Elétra, no tormento do pai pela filha, e vice-versa. E Jung vai além de Freud, na minha opinião pessoal. E ele nos oferece uma doutrina de otimismo, propondo um sentido para a vida. Nós não nos encontramos na Terra, como disseram as doutrinas ancestrais e ortodoxas, como verdadeiros Judas Asveros, atirados a este oceano imenso de conflitos apenas para sofrer. O estágio hominal é um dos mais grandiosos passos do processo evolutivo da antropologia. Atingimos o momento em que a nossa razão é capaz de pensar o abstrato e nos oferecer as obras gloriosas da cibernética, que nos põem em contato com o mundo simultaneamente, sem que haja modificado os nossos sentimentos para nos colocar em contato com o irmão biológico dentro de nossa casa. Naturalmente, essas reflexões e outras muito mais são resultado de uma longa existência, pois que eu tenho 90 anos. Alguém vai dizer, mas não parece. Parece 100. Mas seja lá como for. Então, eu me recordo de que até há 15 anos, a nossa psicologia cibernética tinha determinados limites. E quando foi apresentado o primeiro telefone
Para nos facilitar a comunicação, o telemóvel, ele pesava 5 quilos. Era um tijolo que nós carregávamos e era uma verdadeira honra, um destaque social, o indivíduo ter o seu telemóvel, que precisava de um automóvel para carregar o telemóvel. Agora nós temos o WhatsApp. Quem não é vítima dessa tragédia? Né? O iPhone, o iPod, o iPad, o ai. Temos de tudo à nossa frente, convidando-nos a reflexões profundas que deixamos à margem. Por uma simples razão, nós perdemos o sentido da nossa vida. Para que viver? Afinal de contas, dizia o pensamento pós-Segunda Guerra Mundial, de que nós vamos viver e sacrificarmos-nos, como veio a doutrina do existencialismo, e vem uma bomba e acaba tudo. Do que valeram tantos sacrifícios. Mas é que a ideia de Madame Beauvoir e do seu companheiro existencialista era o resultado amargo de um materialismo que explodiu de forma cruel durante a Segunda Guerra Mundial. Porque nesse momento já havia uma doutrina que explicava o sentido da vida de natureza transpessoal. Era normal que os cientistas, desde o século XVII, reagissem contra as doutrinas religiosas. Por uma razão, a ciência havia demonstrado que a Bíblia não tinha razão. E não tem razão. Afinal, a Bíblia é um termo grego que significa livro, mais livro, mais livro, mais livro, mais livro, 72 livros. Que são a história de um povo, como seria a história gloriosa de Portugal, e a sua conquista ao mundo desconhecido da época. No entanto, a Bíblia estabeleceu paradigmas que deveríamos atender às cegas, como o Sol girar em torno da Terra. Porque a Terra era de forma de um disco, tendo por capital Jerusalém, para uns. Para os gregos, a capital, o centro do mundo, era Atenas, e com muita razão. Pela beleza da Acrópole e pela grandeza do santuário em Delfos. Mas a ciência veio e demonstrou que não era exatamente isto. E começou a haver um grande choque, a partir do século XVI, entre ciência e religião, por culpa de Portugal, que conseguiu demonstrar que a Terra era redonda, através da viagem de circunnavegação, em que, se partindo de Lisboa e viajando na mesma direção, voltava-se a Lisboa, o que demonstrava não ser um prato, mas ter a forma de uma maçã. Alguns discutem, porque as maçãs perderam a forma depois da tecnologia. Mas pouco importa a forma, a Bíblia não tinha razão. Galileu, com um telescópio feito em casa, observou que os astros se moviam. Então a religião dizia que tudo era parado, mas os astros se moviam. E ele percebeu que não somente a Terra se movia em torno do Sol, e não este em volta daquele. O velho heliocentrismo cedia, ou tomava o lugar do geocentrismo. E Galileu bradou com todas as suas forças aos 80 anos, porque naquele tempo ter 80 anos era uma façanha, e hoje ter 90 é uma bela conquista, que Deus me tenha misericórdia de mim. Mas, apesar de tudo isso, a Bíblia foi ficando à margem e foi nascendo a ciência, a ponto de, na Academia de Letras de Paris, o grande acadêmico Broussais dizer: quereis uma religião? Dai-nos uma religião científica, que possa demonstrar a grandeza dos fatos à luz da lógica e à luz da razão. E esta religião veio logo depois, e o seu codificador estabeleceu como base fundamental: a fé legítima é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E foi além. O Espiritismo é uma ciência que marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para. Porque a ciência estuda os efeitos e o Espiritismo remonta às causas.
Mas Allan Kardec foi além. No dia em que a ciência provar que nós estamos equivocados em um ponto, abandonamos este ponto e seguimos a ciência. Passaram-se um século e meio e um pouco mais, e as várias ciências do comportamento ou da investigação confirmaram a grandeza da doutrina espírita. Basta que leiamos a questão 540, quando Allan Kardec fala de que tudo procede de uma unidade. O arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será arcanjo de amanhã. Então, nós temos aí a síntese da física quântica. Quando William Crookes, o notável físico inglês, em 1872, apresentou os raios catódicos, abriu os grandes espaços para a física microscópica. E logo depois, o Röntgen consegue descobrir os raios X. E logo após, nós vamos encontrar numa mulher de valor incomparável, Madame Curie, a descoberta da matéria radiante. As suas mãos queimadas pelo câncer de pele, graças ao seu tratamento com matéria radioativa, que ela trabalhava nos porões da Sorbonne, desprezada porque era mulher, e foi a primeira personagem histórica a receber 2 prêmios Nobel. O primeiro com o marido Pierre, e depois pela descoberta da matéria radiante. E o mundo modificou-se. É nesse período de lutas que aparece a inteligência maravilhosa e única de Albert Einstein, apresentando-nos uma fórmula singela a respeito do universo. A equação tão simples é igual a mc2, e nos apresenta a teoria do tempo e do espaço, mostrando que, quanto maior é a velocidade do tempo, mais gloriosa é a dimensão do espaço. E nós vamos entrando nesses contextos científicos de tal forma que podemos dizer que hoje a vida é fácil de ser entendida. Basta que nós venhamos a reflexionar. Mas a mim o que me fascina é que toda essa linguagem científica encontra-se exarada na obra de 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. A sociedade sempre teve uma grande preocupação com a causa do universo. Uma das razões dos nossos conflitos intelectuais e culturais. Mas como surgiu o universo? Depois de divagações, desde Hércules sustentando o mundo até as concepções ousadas, veio a notável teoria do Big Bang. Há 14 bilhões de anos, 2 partículas que se encontravam no universo e que se equilibravam, chocaram-se. E isto produziu a grande explosão que até hoje vem se expandindo no universo e cujos sons os nossos telescópios ainda não captam. Então o materialismo resolveu de uma forma simplista e estúpida a origem da vida. O Big Bang. Tive a ocasião de conversar com um grande físico, embora não seja nada culturalmente, e ele me disse, como é que você explica isso? Eu digo, eu não. Eu é que pergunto ao senhor, como é que isso começou? Foi a primeira coisa, foi. E as 2 partículas, que já existiam antes? Eu nunca pensei nisso. Eu digo, então corrija. E comece a pensar, o Big Bang, eu não duvido, mas é um efeito de algo que já existia. E esse algo que já existia era algo de natureza transcendental, porque 2 partículas chocam-se como 2 átomos, acontecendo 2 prótons recentemente no grande tubo entre a Suíça e a França, e nós descobrimos o bóson, essa partícula que não é luz, que não é matéria, mas que é luz. E que, não tendo nome para dá-la, os cientistas denominaram como sendo a partícula de Deus. E é fascinante notar que, por volta de 2007, um geneticista, examinando a evolução depois da decodificação do genoma humano, que foi apresentado pelo presidente Clinton no dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca,
Esse notável cientista da genética diz: nós esperávamos que a criatura humana fosse resultado de aproximadamente 100 mil DNAs. E depois que houve esta revolução, constatamos que nós somos resultado de apenas 35 mil DNAs. E que a diferença entre nós e um rato é que o rato tem menos 400 DNAs. E eu então compreendi porque que no Brasil havia tanto ladrão no governo. Faltavam 400 DNAs. Eles tinham pernas, eram bípedes, tinham cérebro, tinham tudo, mas faltavam 400. E então a coisa degringolou. Mas eu passei a entender. Mas o que me fascina é que esse cientista teve a coragem de dizer que entre os 35 mil DNAs havia um, que era o da origem de Deus. Todos nós nascemos crendo em Deus, porque nós temos um DNA específico da crença em Deus, que se chama MST2. Esse DNA está em nós. Nós mudamos por causa da educação, do meio social, dos hábitos. E lentamente a religião foi fazendo uma volta à ciência. A ciência, por sua vez, no laboratório, não tendo soluções, foi fazendo a volta em direção de uma causalidade única, que podemos chamar Deus absoluto, que podemos chamar de coincidência, de natureza, pouco importa, mas uma causa inteligente, porque somente uma causa inteligente pode gerar um efeito inteligente. E estamos neste momento de crise. A palavra vem do grego, que significa preparar-se para um salto, porque nós estamos em mudança. Nunca houve tanto bem na Terra quanto hoje. A humanidade nunca se preocupou tanto em servir, em amar, em mudar, como nos dias atuais. Antes, nós éramos 1 bilhão de criaturas. Agora somos 7 bilhões e 300 milhões de indivíduos. É natural que tenhamos muito mais problemas do que quando éramos 1 bilhão. E do ponto de vista histórico, e semelhantemente ao ponto de vista populacional, é claro que a criatura humana, cada vez que o espaço diminua, aumenta-lhe a agressividade. Assim também entre os animais irracionais. À medida que o espaço diminui, a agressividade aumenta. Nós não temos a sabedoria até agora de compreender que o espaço que deve existir entre nós não é o físico, porque o mundo ainda cabe aproximadamente 10 bilhões de criaturas humanas. É o espaço moral, é o respeito que deve viger entre nós e as demais criaturas humanas. É esse direito de dar ao outro o direito de ser como é, e nós sermos cada dia melhores do que somos, sendo amanhã melhor do que hoje. Hoje, melhor do que ontem, e lutando sempre contra as más imperfeições. Como muito bem acentuou Allan Kardec ao definir o verdadeiro espírita. Muito bem, mas isto é um prólogo da nossa modesta palestra, porque aqueles, começamos, eram dias semelhantes a estes dias. Havia maldade, havia bondade, havia sentimento de amor, mas também de perseguição. Roma, de estender o seu império pelo mundo conhecido. O primeiro triunvirato para poder administrar a terra, onde o sol não se ocultava, porque estava sempre brilhando em parte do território romano, necessitava de uma administração muito segura. A República falhara, e o Senado resolveu dividir o mundo através da obra de triunferos. 3 indivíduos foram nomeados para poderem atender às necessidades gerais deste planeta, cujas rédeas estavam nas mãos do imperador. E, naturalmente, dentre esses destaca Caio Júlio César, que se atribui a dádiva de divino. Ele havia atingido um grau tão superior
que ele próprio dizia que era filho das musas, embora todo mundo conhecesse seu pai e conhecesse sua mãe no Monte do Aventino. É curioso observar-se que o primeiro triunvirato se estende para que Roma tenha o poder sobre a terra antes da degenerescência dos valores éticos, qual está ocorrendo em nossa atualidade. Qual é a ética que nós adotamos? Qual é a ética de honestidade que existe entre os administradores mundiais? Mas por que determinados administradores são desonestos, corruptos e corruptores? Porque nós o somos. E nós os elegemos por semelhança. Dentro dessa semelhança e afinidade, nós temos o governo que nós criamos, quando estamos numa democracia, como é o caso do Brasil, de Portugal e de outros. Então, nós observamos que Roma estava à porta da corrupção. Quando César conquista o Egito e vai conquistado por Cleópatra, que desejava, acima de tudo, erguer o Egito a uma posição que herdara dos seus antepassados. Ela era casada com o próprio irmão, para atender à tradição dos deuses. E ela arranjou o meio de mandou matar o seu próprio irmão para poder reinar soberana. E César atinge o máximo. O Senado se rebela. César é chamado a Roma. E, apesar de ser casado, leva Cleópatra. Vai para casa, coloca em um palácio. Mas, em certa manhã, a esposa Calpurnia diz-lhe: não vás hoje ao Senado. Durante a noite, eu senti que uma força nos perseguia e algo dizia que te iam matar. César, o Deus vivo, ergueu-se soberano e partiu. À subida das escadarias do Senado, um ancião que olhava as estrelas e tentava interpretar a vida disse: ó César, lembra-te dos idos de março, quando de repente sai por detrás de uma coluna Brutus, que passava como seu filho e apunhala-o. E outros senadores covardes cravam-lhe o punhal e matam-no. Roma, então, entra no estado de desordem. Cleópatra foge e é criado o segundo triunvirato. Era necessário manter a grandeza de Roma. Mas esse segundo triunvirato tinha alguém com a têmpera de César: Caio Júlio César Otaviano. Otaviano, ou Otávio, fez-se tão grandioso que, para não ficar baixo ou abaixo da luz do seu tio, criou o mês de agosto, como César havia criado o mês de julho, para homenagear-se perpetuamente. Somente que Otávio tinha um caráter diferente do de Júlio César. Ele acreditava que a melhor maneira de ser feliz na terra é tendo-se uma ética moral. E compreendia que um governo realmente justo é um governo cuja dignidade está na casa governamental. É curioso que este homem, que consegue vencer Antônio, também do segundo triunvirato, em uma batalha feroz, traz para Roma o cetro da harmonia e de uma nova era. Embora as colônias estivessem dominadas pelos conflitos, Roma estava em paz. E havia um sinal, era o sinal do altar da deusa Vitória. Sempre que o templo de Vitória estava fechado, Roma estava em guerra. E em 600 anos, esse altar somente 2 vezes podia ser visitado. No passado, uma, e agora no período de Otávio. Porque ele estabelecera que a verdadeira felicidade é resultado do comportamento moral do governante e do governado. Porque o governado segue a linha de tradição do modelo, que é o governante. E ele deu as maiores provas. Curiosamente, ele era tão austero que uma filha se entregou ao deboche. E ele não tremeu, mandando-a para o exílio na ilha da Pandatária. E quando mais tarde uma neta se permitiu uma vida devassa, também ele exilou-a na mesma ilha da Pandatária. A esposa realizava experiências com veneno para libertar-se de escravos ou de pessoas politicamente indesejáveis. E quando ele soube, ele separou-se do leito conjugal e exigiu-lhe fidelidade morando na casa imperial,
para que todos soubessem que o imperador vivia a ética da dignidade romana. É compreensível que esse homem, que era frágil, ele tinha o corpo coberto de ataduras, dizem os historiadores, porque ele havia adquirido uma dermatose numa batalha da Bitínia e era sujeito aos resfriados, sempre evitava a corrente de ar. Como se costuma dizer, nada pior do que uma corrente de ar pelas costas. Eu tomo pelas costas, pela frente, pelo lado, e até hoje ainda estou suportando as correntes de ar. Mas o imperador, que era um pouco diferente de mim, ficava gripado. E não pode haver nada mais chique do que ser um imperador gripado. Mas eu, que não sou imperador, dificilmente tenho gripe, apesar das correntes de ar. Mas este homem que me fascina deu seu nome ao século em que viveu. O século I é o século de Augusto, porque houve um fato particular neste período de Augusto. Não se reencarnaram espíritos belicosos. Se nós olharmos a história, vamos ver Alexandre Magno da Macedônia, 400 anos antes dele. Aníbal do Cartaginês. Vamos observar aqueles que conquistaram o mundo greco-romano, todos eles de uma crueldade inimaginável, até Ciro, rei das Pérsia. Mas, naquele momento, havia paz, porque nasceram filósofos, poetas e pensadores. Foi o período de Virgílio, de Tito Livio, de Salústio, e muitas vezes no Foro Romano, o imperador chorava quando alguém se levantava e declamava este poema: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia com a tua luz, que no teu périplo, no teu caminhar, não veja nada mais belo do que Roma. E o imperador chorava. Mas o que é que isso quer dizer? Os historiadores permanecem aturdidos. O que aconteceu historicamente para essa mudança é que, naquele momento, a humanidade estava tecendo a túnica nupcial para o casamento com Jesus. É que no período de Augusto nasce Jesus, em um pequeno burgo, em um local perdido no Oriente, em um enclave que agora pertencia a um outro país, e que fora uma conquista de Antônio, do segundo triunvirato, que havia entregado Israel à governança da Síria, hoje devastada pela guerra. A Síria governava com mão de ferro e governava Israel, um dos homens mais impiedosos da história da humanidade. Herodes o Grande, um dos maiores historiadores italianos a respeito da vida de Jesus, pergunta em que ele era grande: na crueldade, na perversidade. Ele não era judeu e governava os judeus. Odiava os judeus e era odiado pelos judeus. Tudo é recíproco. Ele era casado com uma princesa extraordinária, graças à qual ele estava no poder. Tinha um transtorno de natureza psiquiátrica, tinha mania de perseguição e construía palácios, para em qualquer momento de rebeldia do povo, ele poder evadir-se. E graças a isso ele mandou matar a 2 filhos, que ele supunha que desejavam a coroa. E mais tarde mandou matar a esposa Mariane, acusando-a de delito conjugal, o que não é verdade histórica. Mas no reinado deste homem perverso, que havia transformado Israel, aquele burgo, num verdadeiro mar de desgraças, porque Israel passava o pior período da sua história. Havia sido escravo da Babilônia, havia sido escravo do Egito, havia sido vencido por vários povos, mas fazia 400 anos. 400 anos que a boca profética não se manifestava a Israel, porque Israel era monoteísta. Era o único país da terra que acreditava no Deus único. Para fazermos um pouco de poesia, Israel era uma ilha de monoteísmo no oceano imenso politeísta. Israel era um oásis de monoteísmo no imenso deserto de politeísmo. Mas a boca divina não mandou à terra nenhum profeta. O seu povo sempre esteve na alça de mira das profecias. A boca do céu silenciou. Por quê? Porque Israel delinquiu. Então,
veio aquele que é a luz do mundo. Em uma gruta, nos arredores de Jerusalém, ali próximo a Betlehem de Judá, nasceu o Messias, que era esperado. As tradições diziam que quando ele chegasse montado no seu jinete branco, ele daria o cetro do poder a Israel. E Israel aguardava o Messias até hoje. Ainda permanece aguardando. E claro que não vai chegar, porque já chegou. Então, nasce Jesus em uma furna de calcário, porque não havia lugar para ele na cidade de Belém. Como não há lugar para ele ainda hoje. Ainda está nas furnas, na furna do nosso coração. Não há lugar para ele no culto de uma sociedade aturdida, que fala o seu nome para matar, que mata em seu nome, e que através dos rótulos religiosos produziu o maior número de guerras que jamais houve no planeta. Foram todas guerras religiosas. E a opinião não é minha, é dos historiadores. A Terra sempre viveu em guerras. Apenas um período de 200 e poucos anos não houve guerras, isto é, anotando-se os períodos de paz que vigeu entre uma e a outra guerra. Mas vem um homem singular, que nasce espontaneamente como um lírio do Pantanal e mantém a pulcritude da tonalidade alva, da mesma forma da esperança no meio do desespero humano. Nasce Jesus e a humanidade nunca mais foi a mesma. Um dos maiores filósofos do século XIX, escritor materialista, teve a oportunidade de dizer: Jesus é um homem incomparável. E Ernesto Renan ainda vai além. Ele é tão incomparável e tão grande que dividiu a história da humanidade. O seu berço divide o antes e o depois. E, no entanto, o seu berço era uma manjedoura modesta numa estribaria. Era palha trazida dos arredores, onde os pastores guardavam seus rebanhos nas noites hibernais. Não foi em dezembro. A tradição colocou em dezembro para poder diminuir uma festa pagã, as Saturnais, que eram celebradas a partir de 20 de dezembro. As Saturnais são o nosso carnaval. O carnaval de Lolé, o carnaval de Salvador. Tem os seus mesmos parâmetros. Havia, então, as Saturnais. Durante aqueles 5 dias, os escravos tinham liberdade de viver e fazer o que lhes aprovesse. O deus Dionísio, Baco e outros governavam, e era a decadência moral. Os cristãos primitivos, para apagarem essa mácula, trouxeram a data do nascimento de Jesus, 4 a 7 de abril, para 25 de dezembro. E desta maneira pensaram que acabariam com o charco moral da sociedade. Mas a sociedade vive da própria ilusão, porque logo mais tarde a Bacanal, descendência dos que atendiam ao deus Baco, vai aparecer nos bailes de Veneza, os bailes de máscara. Depois, eles vão aparecer na França. Nós vamos encontrar as grandes manifestações. Por fim, aparecem também em Portugal o intrudo, que era terrível, e que vai transferido para o Brasil, quando chegam os sons dos atabaques, dos instrumentos surdos, e vem o carnaval, que é o resultado de uma frase latina: carne nada vale. A primeira sílaba, carnaval. Então, no carnaval da Bahia, 2 milhões de pessoas entregam a sua vida, porque a carne nada vale. E depois vão para os hospitais buscar a carne que vale muito. Então, a Bacanal não conseguiu ser vencida. Portanto, Jesus nasceu historicamente em abril. Mas façamos de conta que foi em dezembro. Que diferença faz? Se foi em dezembro ou se foi em abril, pouco importa. O que importa é que ele nasceu. Nasceu e mudou a história do mundo. Porque este homem incomparável, diz Le Goff, um dos maiores escritores da vida dos santos, de Jesus, de Francisco de Assis, na França, diz que a figura de Jesus é tão incomparável que ninguém pode viver e resistir a Jesus.
E numa análise feita pela psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, ela diz que Jesus é tão fascinante que nem os hippies aguentaram, porque eles fizeram uma ópera pop. Jesus, superstar. Ninguém aguenta Jesus. E ele é tão notável que a Biblioteca de Washington, dos senadores, assevera que já foram escritas sobre Napoleão Bonaparte 250 mil biografias. Mas Jesus superou 500 mil biografias. Nem todas favoráveis, mas que importa? Ele foi tão impressionante que ninguém resistiu a ele, mesmo os ateus. É o caso de Francisco. Se nós remontarmos a história, nós vamos ver ateus fascinados por São Francisco. O suave trovatore de Dio fascina nossas almas, porque transcendem a fragilidade da matéria por causa do amor. E Jesus é a origem do amor. Esse homem único não fundou nenhuma religião. Ele disse apenas 2 frases que deveriam ficar imortalizadas. Primeiro, que vos ameis uns aos outros quanto eu vos tenho amado. Utilizando-se do primeiro mandamento da lei de Deus, apresentado por Moisés, e que as religiões falseiam e não dizem o mandamento todo. Tenho certeza que 90% aqui não sabe qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, conforme está na Bíblia. Nós sabemos que é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é apenas a primeira frase, porque toda a proposta é grandiosa. Nós temos que amar a este ser com toda a alma, com todo o coração, com toda a vida, porque ele é um Deus bom e generoso, que abençoa até a 100ª geração e que pune a partir da 3ª geração. É muito curioso, porque aí está a reencarnação, notaram? Ele não podia punir o pecador na 2ª geração, porque eu cometo um pecado e não reencarno imediato para eu pagar. Mas eu me reencarno como meu neto, e então eu venho e pago. Eu ainda me lembro do tempo que eu era criança na minha terra, e quando nasce uma pessoa com uma deformidade congênita, diz assim, está pagando os crimes do avô. É que ele era o avô reencarnado, e estava realmente pagando os crimes do avô. Então, Jesus veio e nos deu esse primeiro mandamento, que nos amássemos. No entanto, o que nos diz o povo? O que nos diz a tradição? Amar um ao outro. E nós dizemos assim, armar-se um contra o outro. Vivemos armados, porque temos medo de ser amados. Já notaram como nós temos medo de ser amados? Muita gente me diz, eu amar? Qual nada? Para ser descartável? Porque hoje é o tempo do amor descartável. Dizíamos ontem no nosso seminário em Lisboa, sob a égide da Federação. Eu sou do tempo em que amar tinha um sentido mais profundo. Primeiro era namorar, namorar era olhar, piscar o olho. E eu nunca me esquecerei de um fato que aconteceu a Chico Xavier. Chico Xavier era um homem santo, era o nosso Francisco de Assis. A Itália teve o Francisco de Assis pré-renascença. Nós temos um Francisco de Assis terceiro mundo, mas é também Francisco de Assis. E estava uma moça em plena reunião e olhava para Chico e de vez em quando piscava o olho. Eu acho que ela queria namorar com o Chico. E Chico, muito ingênuo, olhou e disse assim, minha filha, caiu algum cisco do seu olho? E aquele romance desapareceu naquele momento. Mas, de qualquer forma, havia o pré, o namoro, o noivado, o casamento, e demorava tanto. Minha irmã foi nova 21 anos. Coitada, quando casou, não pôde ter filhos. Já estava mais além das possibilidades férteis. Mas agora eu pergunto aos meus filhos e aos meus netos, como é agora amar? Não, tio, não tem esse negócio, não. Amar é fazer sexo. Eu digo, não, em absoluto, porque os animais fazem sexo e não amam. Amar é um sentimento, não, eles querem me convencer. Isso é para o senhor que é crocodilo, que é do tempo dos dinossauros. Eu me sinto honrado, porque sou um dinossauro sobrevivente. Mas então, qual é o sentido do amor? E eu lhes pergunto, e eles dizem assim, tio, agora é diferente. Cheguei, fiquei e fui. Eu digo, 3 verbos. Como é chegar? Chegar é assim, a gente chega.
A gente fica e depois vai embora. E nem pergunta o nome para não lembrar. Então, quando a gente encontra na rua, olha e não lembra. É tudo invisível. Então, nós somos uma sociedade descartável. E o notável teólogo e psicólogo americano, que eu gosto muito, Rollo May, dizia que nós temos medo de amar. E eu achei que era um exagero, porque eu sou amante do amor. E como eu gosto de amar aos animais, às plantas, à vida, amar a existência, eu comecei a fazer uma enquete. E a maioria das pessoas realmente tem medo de amar. Eu amar para ser descartável? Eu digo, mas por que vai ser descartável? Porque todos somos descartáveis, Divaldo? Não. Se a pessoa me joga no lixo, eu não vou para o lixo, porque eu tenho a minha vontade. Se eu amo e a pessoa não me corresponde, é azar dela, que perdeu um grande amigo. Eu me autovalorizo, eu sei do meu significado. Se a pessoa, por acaso, a quem eu gosto, não gosta de mim, mas o problema é dela, que toda vez que me veja vai ter dor de cabeça, enquanto eu estou em paz. Mas aquele homem extraordinário veio e lançou a mensagem do amor. Mas lançou de uma forma revolucionária. Desejais a felicidade, amai. Somente é feliz quem ama. A teologia transformou isso num dogma e matou o sentido do amor. Hoje, felizmente, em que a teologia está em decadência, o amor é terapia. Quem ama não adoece. Quem ama tem doença, mas não fica doente. Quando a pessoa me diz, Divaldo, eu sou doente, eu digo, não vai ter cura. E quando eu estou doente, vai ficar bom. Porque é transitório, é definitivo. Então, quando nós amamos, nós geramos oxitocina, uma substância da afetividade, que o feto recebe de cedo, e quando o feto é amado, diz a doutora Klein, ele, ao ser exposto ao mundo, será afável, será bem-sucedido, porque a vida começa realmente na vida intrauterina, na ternura, na carícia, a gestação, no diálogo, quando a mulher está rica de oxitocina, e agora, depois do parto, coloca sobre o ventre para continuar a irradiação. Antes, não. Antes, nós éramos tão selvagens que, quando a criança nascia, dava uma palmada para o oxigênio entrar no pulmão. Imagina que estupidez. A gente estava dentro de um mundo maravilhoso, tudo pronto, alimentação, eliminação, não fazia nenhum trabalho. Para sair, tem que passar por um canal estreito, apertado. Primeiro, o trauma do nascimento. E mal chegou, tomando logo uma bofetada. Imagina que mundo nós estamos encontrando. E esse trauma vai refletir-se na psicanálise, muitas vezes de acordo com a grande problemática. Ora bem, para respirar não precisa palmada nenhuma, é uma questão reflexiva. Dentro da madre intrauterina, o fenômeno é automático. Logo depois, ele também é automático e há técnicas para auxiliar quando, por acaso, há qualquer dificuldade. Então, a criança é colocada sobre o ventre da mãe. Eu vejo em nossa maternidade aqueles pedacinhos de gente que acabaram de ser limpos e cortado o umbigo, esparramado ali como um sapinho no ventre, recebendo oxitocina. Essa oxitocina que nós eliminamos com um sorriso, com um bom aperto de mão, com um abraço terapêutico, com uma boa palavra. Há quanto tempo não dizemos uma boa palavra? Já notaram como nós estamos pessimistas? E como nós nos esquecemos das boas palavras, especialmente de algumas ações que parecem insignificantes e são de alta importância. A ternura. Qual é hoje o casal? Bem, existem muitos, a exceção, que mantém a ternura. A ternura do olhar de quando a gente namorava, de quando a gente tinha este convívio. Bastava a gente olhar para o outro sabia o que era. Parecia ter uma telepatia. Era onda de ternura. Essa onda de ternura deve renascer, porque a ternura é a filha dileta do amor. Ninguém me venha com amor bravio, com esse amor agressivo, porque isso é patológico. Não é amor, é necessidade de afirmar os seus conflitos. Então, aquele homem singular proclama
em uma pequena montanha, a mais notável sinfonia jamais ouvida da humanidade, o Sermão da Montanha. Reverteu toda a ordem do pensamento universal. O que é um herói? É aquele que mata, é aquele que conquista. O vencedor é o que esmaga. O honrado é o que tem, é o aplaudido. E ele vem e reverte. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quais são os pobres em espírito? São aqueles que são destituídos do orgulho, da presunção, do egoísmo. Esse é um pobre em espírito, espírito mau, de perversidade. Bem-aventurados os simples de coração. Que expressão maravilhosa podermos olhar para o outro e não fazer uma censura. Olhar para o outro com uma visão de pulcritude. Permitir que o outro tenha imperfeições, o problema é dele, não é meu. E amá-lo como é, e não como eu gostaria que ele fosse. Aquele que tem sede de justiça, que tem fome de verdade. O Sermão da Montanha é o primeiro manual que a humanidade conhece na literatura universal, até hoje não ultrapassado. E Francisco de Assis, 12 séculos depois, completa este manual, com o hino às criaturas. Bem-aventurado, irmão Sol, bem-aventurada, irmã Lua. Quando ele estava com tracoma e teria que ser cegado com ferro em brasa, o irmão Leão estava ao seu lado e desmaiou. E quando o ferro em brasa, que era recurvo, vinha até a orelha para poder queimar o tracoma que ele adquiriu no deserto, ele olha e sorri. Benevenuto fratello foco. Bem-aventurado, irmão fogo, que vai apagar a minha visão das coisas más. E logo depois em que o olho é cegado com ferro em brasa, o outro. E ele, sorrindo, continua cantando o hino do irmão Alegria. Este foi o verdadeiro seguidor de Cristo, que deixou um rastro de ternura para que nós nos embevecêssemos e nos embriagássemos de luz. Mas qual foi a segunda ordenança de Jesus? Que não façais a outrem o que não desejais que outrem vos faça. É de uma filosofia extraordinária. Não é necessário estudar ética, estética, beleza. Basta isso. Não desejar ao outro o que não gostaria que o outro fizesse com ele. Eu então me recordo de um momento culminante na história de Israel. 100 anos antes de Jesus, havia 2 grandes profetas. Um deles era denominado Shammai. E certo dia um jovem foi a Shammai e disse-lhe: Senhor, eu seguirei a tua religião, se tu me disseres toda a Bíblia durante o tempo em que eu posso ficar de pé, num só pé. Shammai disse: impossível. A Bíblia são muitos livros. Eu necessitaria de muitos anos apenas para referir-me a eles. O jovem disse: então não quero. Porque há 2000 anos o jovem já era avançado e apressado, como hoje. Então ele foi ao outro, a Hillel. E chegando a Hillel, disse: Senhor, eu seguirei a tua religião, se tu me ensinares toda a Bíblia durante o tempo em que eu posso ficar de pé, num só pé. Hillel era muito tranquilo e disse: toma postura. O jovem ergueu uma perna e Hillel lhe disse: ama. E calou a boca. E o jovem perguntou: isso? Apenas isso? Ele disse: apenas isso. E tudo aquilo que tem na Bíblia? Tudo aquilo é a explicação disso. Para quem já ama, não precisa nada daquilo. Mas para quem ainda não ama, necessita de tudo isto. Então, quando eu tomei conhecimento dessa proposta, eu fui examinar em loco se era verdade. A minha mãe era uma mulher analfabeta, mas era de uma sabedoria que eu ainda não encontrei em grandes intelectuais, com os quais tenho aprendido alguma coisa. Porque ela possuía a sabedoria do amor. Minha mãe teve 13 filhos naturais e 3 abortos naturais. E quando ela me concebeu, eu estava com 44 anos. E meu irmão mais próximo tinha 5 anos. Então ela foi ao médico. Naquele tempo havia na cidade um médico, clínico, cirurgião, ele era tudo. Era um médico, sabia tudo. Então ela foi, que era o seu médico e de todo mundo,
e disse a ele, eu estou sentindo uma coisa estranha. Ele disse, a senhora está grávida. Ela disse, mas doutor, eu já passei do período. Mas está grávida. Agora a senhora não pode ter esse filho. Deve abortá-lo. Porque a senhora está muito frágil. A senhora teve 15, 12 filhos e 3 abortos. Seu organismo não vai resistir. Eu disse, mas doutor, o que é abortar? Matar o meu filho? De jeito nenhum. Ele disse, mas se não o matar, ele a matará. E ela teria dito, prefiro que meu filho me mate a que eu o mate. E foi para casa. E esta gracinha era eu. Imagine que o médico queria abortar com tanta gente. Aí eu nasci. E nasci apressado, porque eu nasci uma semana antes, para não perder o trem. Então eu nasci. E ela se encantou comigo. E eu me encantei com ela. Era o último filho, então eu fui muito mimado. E minha mãe tinha umas técnicas de sabedoria. Ela dizia que Deus colocou a orelha em criança para a mãe puxar. Porque a criança passa correndo, quando a gente faz assim, pega a orelha e ele vem dançando o balé Gisele, vem na ponta do pé. É fantástico. Possuía uma filosofia ímpar. Eu não fumo nada, nem tabaco, nem coisa nenhuma. Mas eu devo à minha mãe. Porque quando eu tinha 5 anos, eu estava numa pequena reunião com meus amigos, maiores de 6, 7 anos. E tinha um que era o terror, que todos nós respeitávamos. Era o nosso águia. O águia sentado, era o dominador. Muito bem, um dia nós estávamos assim no milharal, que nossa casa era muito grande, meu pai plantava feijão, etc. E o nosso chefe pegou uma palha de feijão enrolada pelo sol e começou a fumar. E eu fiquei olhando. Ele aí olhou para mim e disse assim, você é homem? Eu disse, sou. Então fume. Eu digo, mas, não tem mais nem menos. Ou fuma ou não é homem? Imagina não ser homem aos 5 anos de idade. Eu ia ter um conflito e um guiando a criança ferida. Eu peguei assim a palha, meti na boca. Quando eu fui respirar, a fumaça entrou pelo perispírito, pelo nariz, por toda parte. E eu fiquei numa situação, e como era natural, eu corri para casa. Porque a valentia da criança já viu. Mãe, corri para casa. Mas eu tive a má sorte de encontrar a mãe à porta da cozinha. Porque me vieram náuseas e eu corri ao toalete. Quando eu ia passando, ela agarrou a orelha. Aonde vai com tanta pressa? E eu, pálido, engurgitando, eu disse, eu vou ali. Ali aonde? Eu volto. Fui e voltei. Voltei assim, fraco, debilitado. E ela disse, o que aconteceu com o senhor? Eu já sabia que a palavra senhor tinha um significado bastante pedagógico. Porque lá em casa, graças a Deus, meu pai tinha um psicoterapeuta que ficava atrás da porta. Qualquer coisa que a gente fazia, ele dizia assim, vá. A gente sabia o que era. Em 3 minutos de terapia, a gente ficava ótimo. Ninguém teve recalque, complexo de inferioridade. Aqui está a prova de que não tem um complexo de inferioridade. Mas foi muito curioso, porque ela disse, aonde o senhor estava? Eu disse, ali. Ali aonde? Ali, mãe. Ali tem nome, aonde era. Aí eu estava ali com fulano, o chefe. Ela disse, com quem? Eu disse, fulano. Fazendo o quê? Nada. E por que está tão pálido? Não se faz mais mães como antigamente. Porque precisa tempo, daí hoje ninguém tem tempo. Eu disse, não, é porque que ele me deu um cigarro para fumar. O quê? Um cigarro. E onde vocês acharam o cigarro? É uma palha de feijão. Ela pediu a meu irmão, mais velho do que eu, que era sádico, e me vendo naquela situação, ele ficava sorrindo. Né? Aí mãe disse assim, vai ao terreiro, ao quintal, e me traga bastantes palhas para defumar. Aí eu disse, mãe, eu vou morrer. Ela disse, vai, mas vai fumar. E vai fumar na minha vista. Meu irmão se aproveitou, levou uma cesta. E notou. Quando eu vi o meu futuro, eu comecei a chorar. Mãe, sente e agora fume. Mãe, por que você fumou? Porque ele disse que se eu não fumasse, eu não era homem. Então, ou você fuma na minha vista, ou não é homem. Eles mais precisam fumar tudo isso até o último trago. Era muita crueldade. E eu disse assim, mãe, ela disse, meu filho, nunca faça o que lhe mandam,
sem você saber o que é. O cigarro mata. Isso em 1932. O cigarro mata, meu filho. E começou a me falar. Aquela ternura nunca mais saiu do meu coração. É uma diversão. Ela não sabe a palavra. É uma bengala psicológica. É um apoio. É insegurança emocional. É fraqueza. Teve medo, teve conflito. A bengala emocional, que é o cigarro. Ou álcool, ou a droga, ou qualquer vício. Dependência psicológica em razão de conflitos internos. Não é muita sabedoria para o analfabeta? Bem, passaram-se os anos. E esta mulher extraordinária teve o desgosto de ver uma filha suicidar-se. Porque o suicida é muito egoísta. Ele pensa nele e não naqueles que o amam. Porque teve uma contrariedade, às vezes significante. Por causa do seu narcisismo, ele viaja e deixa dilacerado o coração de todos aqueles que o amam. E minha irmã suicidou-se por uma questão de afetividade. Ainda me lembro que fui eu quem leu o telegrama, eu tinha 11 anos. A minha mãe parou e disse, nunca mais eu sorrirei. E nunca mais ela sorriu. Ela viveu um largo período de 1939 até 1972, 33 anos. Mas o problema mais grave foi quando ela foi à igreja comigo solicitar uma missa de 7º dia para minha irmã. E o pároco, muito amigo nosso, perguntou, eu era sacristão, de que ela morreu. E minha mãe disse, suicidou-se. Eu nunca vi tanta crueldade até hoje. Ele disse, ela suicidou-se, então está no inferno. Porque quem suicida vai diretamente para o inferno. Então aquela mulher analfabeta disse, que Deus é este? Que farsante é este? Eu não sabia o que era farsante. Como é que ele manda o filho dele vir nos ensinar a perdoar e ele não perdoa? E deu uma aula de psiquiatria e de direito. Em outras palavras, padre, quem se suicida não está com a cabeça no lugar. Depressão. Porque nós nascemos para viver e o instinto de conservação de vida nos propele a viver. Mas várias patologias, vários conflitos nos empurram a não atingir a nossa meta. E ela disse, então, porque ela suicidou, Deus a manda para o inferno eternamente. Eu, que sou mãe, perdoo. Eu te perdoo, minha filha. Deus a tem, e eu perdi uma filha, mas eu a perdoo. Eu vi aquela cena e nunca deixou de ficar esculpida na minha alma de adolescente. Ela disse, muito obrigado. Eu nunca mais voltarei a esta igreja criminosa. E não voltou. Quando chegamos em casa, eu então disse assim, mãe, quer dizer que a senhora não vai mais à igreja? Não, meu filho, isso não é um Deus, é um monstro. Eu disse, então eu também não vou? Não, você vai. Porque a briga é minha com ele. E nunca mais ela voltou. Quando eu me tornei espírita e fui fazer o Evangelho do Lar, naturalmente eu falei com meus pais. Eles eram meus convidados, residiam comigo na capital. Então eu disse, olha pai, eu quero pedir licença ao senhor e à mãe para fazer o culto do Evangelho. Eles perguntaram o que era, eram pessoas modestas, eu expliquei. Mas meu filho pedir licença a nós, é você que paga o aluguel. Eu digo sim, eu pago o aluguel, mas vocês é que são os donos da casa, não sou eu. Então minha mãe me olhou, tinha 2 olhos verdes, lindos. Antes de morrer eu vou comprar uma lente verde. E se vocês souberem que meus olhos mudaram, não foram efeitos físicos, foram defeitos de lente. Então, ela me olhou assim demoradamente e disse-me, numa pergunta, o Deus do Espiritismo perdoa? Aquilo ficou 33 anos. Eu disse, não, senhora mãe, Deus não perdoa. Meu filho, como é que pode? Porque eu queria fazer um jogo sofista com ela. Eu disse, Deus não perdoa porque Deus ama. E quando se ama, não se perdoa, porque não se guarda mágoa. Deus não tem mágoa de nós. Nós somos crianças do jardim de infância. Então Ele nos dá todas as chances. Ele nos ama sempre. Ela disse, e Nair, a minha irmã. Eu digo, ela vai assumir a responsabilidade do ato. Ela não era dona da vida, usou mal, então ela vai resgatar
através da reencarnação. Expliquei reencarnação à minha mãe. Aqueles olhos verdes gotejaram pérolas. E eu vi uma dor recalcada há 33 anos por causa de uma penalidade infernal de um Deus que é todo amor. De um Deus que não castiga, porque Ele ama. Que não perdoa, porque Ele ama. Nós que somos imperfeitos, quantos milhares de vezes nem chegamos a perdoar, desculpamos. Sabemos que foi um momento infeliz, até justificamos. Então, essa mulher cresceu no meu conceito e tornou-se espírita. Tornou-se espírita. E eu me arrependo muito, porque toda vez que eu errava, ela dizia, você não é espírita, meu filho. Eu digo, o que é que eu fui arranjar, hein? Esta fiscal de Allan Kardec aqui dentro de casa. Mas então, eu vi o exemplo de bem-aventurados os pobres de espírito, os simples de coração, aqueles que amam a verdade, os que têm sede. E a nossa vida foi muito longa. Ela enfermou-se longamente. E minha mãe era muito especial. Não é um amor freudiano, é um amor de respeito por todas as mães, cuja mensagem eu gostaria de deixar, porque alguém me sugeriu que eu falasse sobre o amor. Então eu estava vendo que ela emurchecia aos 86 anos. E de repente ela me disse, pergunte a Joana de Ângeles se eu estou perto de morrer. Eu disse, mãe, eu não vou fazer uma pergunta desta. É antidoutrinária, ela não responde. E minha mãe nunca perde uma discussão. Aliás, qual é a mulher que perde uma discussão? Nunca. O homem diz a última palavra, isso é verdade. Tá bem, querida, tá bem, querida. Ela ganhava a discussão, eu ficava... Não, quer dizer, a senhora sabe, né? Meu filho, eu sou sua mãe. Acabou-se. Muito bem. Então eu perguntei a Joana. Olha, a mãe está preocupada, mandou perguntar se já está perto de desencarnar, aos 86. Aí Joana sorriu e disse, não, diga a Ana que está tudo bem. E eu disse, olha, mãe, Joana, a mentora espiritual, mandou dizer que está tudo bem. Eu não lhe disse. Você não queria perguntar. Eu sabia, porque nós somos mulheres, nós nos entendemos. Daí a anos ela teve a peste da época, que foi a gripe asiática. Pergunta a Joana se eu irei desta vez. Minha irmã, mãe, mandou perguntar, é desta vez, meu filho. Mãe, Joana mandou dizer que é desta vez. Pergunte a ela quantos dias eu ainda tenho. Mãe, ela não vai dizer. Pergunte. E eu perguntei. Minha irmã, ela sabe, né, na condição de filho. Eu tenho que perguntar. Ela quer saber quantos dias ela tem. Diga, Divaldo, que entre 19 e 21 dias. Eu digo, mãe, ela mandou dizer que não está muito longe. Diga quantos dias foram. Você está mentindo. Mentindo? Não, senhora, eu estou postergando a hora da verdade. Porque eu não minto. Eu adio a hora da verdade. Ela riu muito e disse, olha, em 18, 20, 21 dias, é natural, o organismo debilitado. Ela disse que ela lhe pedir um favor. Mande chamar seus irmãos, que eu quero dar um conselho. Porque ninguém desobedece a um conselho de alguém que está morrendo. Olha que astúcia. Eu chamei meus irmãos. Eles entravam lá ao quarto, alegres, saíam chorando. Eu digo, opa, algo aconteceu. Até que chegou a minha vez. Ela disse à enfermeira, chame-te. Eu fui. Ela estava sentadinha, linda, como está aqui presente. Então, ela disse, meu filho, você sabe que eu vou viajar. Mas não estou com muita pressa. Quantos dias eu ainda tenho? Eu disse, mãe, eu não contei. Não minta. Quantos dias? Mas para que a senhora quer saber? Para ficar arrumada. E a senhora não está arrumada? Não. Se eu ficar toda arrumada, Deus diz, já que a velha está pronta, que venha. Eu vou deixar para botar uns lenços, umas coisas de última hora. Eu digo, olha, mãe, pelos meus cálculos, uns 3 dias. Dá tempo. E no momento em que nós tivemos que desligar os aparelhos, porque ela entrou em coma,
e o coma foi irreversível. Ela, naqueles momentos ela me disse: Di, tudo que você me falou é verdade, meu filho. Aqui estão seu pai, seu irmão fulano, Beltrano, Nair, a suicida. Ela está me dizendo: venha, mãe, diminuir as minhas dores. Eu sofro, eu não me suicidei, eu fui suicidada por um inimigo espiritual que me levou ao crime. Estou esperando a senhora para me coçar a cabeça, não aguento mais. Então ela disse: eu vou, meu filho, mas eu voltarei. Assim que eu melhore, eu volto para tomar conta de você e de sua irmã. Agora só éramos nós dois. E desencarnou suavemente. Eu a vi desligar-se do corpo. Eu a vi sentir a nova gravidade. Porque o último liame não é umbilical, isso é fantasia. É do centro coronário. É esta parte que vai diluída e então ela como que se separa. Em alguns que têm mérito, e outros ela se fixa e o espírito fica perturbado, acompanhando as sensações corpóreas. Mas eu a vi desligar-se, ela me olhou, viu que eu havia, e ela perguntou: Di, você está me vendo? Eu estava chorando, é claro. Balancei a cabeça e disse: oh, meu filho. Então Joana de Ângeles lhe disse: lembra-se de São Francisco de Assis? Quando ele estava morrendo, Frei Leão falou-lhe: meu pai, eu tenho um amigo que tem um jumento e cavalga esse jumento há 40 e tantos anos. E o maltrata, e o jumento está cansado, ferido, e ele o maltrata. O que é que eu devo fazer com este homem? E Francisco disse: traga-o aqui, para eu repreender. Eu conheço este homem? Conhece. Quem é ele? Sois vós. O vosso jumentinho, o vosso corpo, e vós maltratais o vosso corpo. Então São Francisco disse assim: ó, meu querido jumentinho, perdoa-me, não é por mal, é que eu desejo a glória celestial. E morreu acariando-se. Eu lhe contei essa história que os espíritos me narraram, e então Joana disse: Ana, você lembra do jumentinho de São Francisco? Ela disse: lembro. Aí está seu jumentinho. Ela teve acromegalia, crescimento dos ossos do crânio, outras enfermidades, sofreu muito, muito pobre, muito lutadora, nunca teve um auxiliar, mas tinha alma e coração. Então ela se ajoelhou numa postura ancestral e falou ao corpo: muito obrigado por me ter carregado por tantos anos. E foi levada para o mundo espiritual. 13 dias depois, eu estava numa cidade do sul do Brasil e falava sobre a imortalidade da alma. Então, quando eu falava da imortalidade da alma, ela me apareceu a 3 metros de distância e me disse: meu filho, ninguém morre. A vida prossegue. Diga-lhes que nós estamos vivos. Fale-lhes do amor, que qualquer problema tem solução no amor. Foi o momento mais complexo da minha existência, porque ela estava vestida com o tecido que eu lhe dei com o meu primeiro salário. Ela mandou fazer um vestido e guardou para poder, ao desencarnar, ser vestida com aquele traje que eu lhe dei do meu primeiro salário. E a partir de então, isso foi em 1972, no mês de fevereiro, todos os dias que eu estou viajando, quando eu desperto, ela aparece com os olhinhos verdes e me pergunta, sorrindo: Di, já orou? Eu digo: mãe, estou chegando agora. Então, ore. Você vai viajar no carro do sol e não sabe se vai chegar ao crepúsculo. Quando chega a noite, eu me deito, algo cansado. Di, já orou? Eu digo: mãe, o meu dia foi uma prece. Ore, meu filho, porque você vem para o país além das sombras, e não sabe se volta. Então, o amor está expresso no Evangelho de Jesus e faz falta hoje. Então veio essa doutrina cuja base essencial é o amor, na síntese da caridade.
a caridade ou o amor na sua mais elevada expressão. Então não é importante ser amado, é importante amar. Procuremos de alguma forma amar, desenvolver o Deus interno que vibra dentro de nós, de estender a mão generosa a um aflito, sorrir para um desventurado, olhar o invisível que está na rua caído. Nós temos uma técnica de olhar e não ver. Olhamos e nos acostumamos. Às vezes o invisível é nosso pai, é nossa mãe, é nosso irmão, dentro de casa, e nós não vemos que está sofrendo, ou fingimos não ver. Não custa. Há 10 anos eu me dedico a olhar os invisíveis, a tentar descobrir nas filas. Quando vem pedir um autógrafo, eu fico olhando o invisível, seguro a mão. Aí a pessoa reage, tenta tirar o seguro, e começa uma conversa, um riso, digo uma palavra ou duas, porque a maioria de nós é invisível na terra. Nossas dores são muito secretas. E quando queremos dizê-las, não as dizemos como são. Dizemos como a imaginação pensa que é. Necessitamos, então, neste momento de crise mundial, porque é a criatura humana quem está em crise. E a minha crise com a sua crise formam a crise geral, que se torna universal. Então, há um ditado teosofista: quando alguém cai, a humanidade cai com ele. Para mim, é uma proposta pessimista. Eu diria, quando alguém se levanta, a humanidade se levanta com ele. Então, que nós nos levantemos para cantar o hino da imortalidade. A morte, dizíamos ontem, morreu, porque ela não existe. É uma mudança de área vibratória. A morte é uma libertadora. Espíritos amigos é que estão conosco. Seres amados e seres a quem prejudicamos e que nos estão prejudicando. Eu posso afirmar-lhes, numa longa experiência de 86 anos de mediunidade, porque no começou eu tinha 4, que há 90% das patologias tem uma causa imortal. Não é a doença, somos nós os doentes. Como organiza, ou melhor diz, a Organização Mundial de Saúde. Não há doenças, há doentes. Nós somos receptivos pela nossa existência passada, pelos nossos comportamentos. Nós então trazemos as condições necessárias para que se nos manifestem os transtornos viróticos, psicológicos, psiquiátricos, todos aqueles que constituem o largo patamar da psicopatologia ou das patologias das doenças em geral. Como fazermos a cura? Revertendo o quadro. Não adianta a terapêutica que melhora o corpo, mas não arranca a causa da enfermidade, que é de natureza espiritual. O Espiritismo vem para que arranquemos as causas do sofrimento, para que mudemos a nossa atitude perante a vida e estabeleçamos em nosso mundo íntimo o primado do amor, a bênção da solidariedade, que aprendamos a rir, mas a rir espontaneamente. Está provado cientificamente que quem ri tem uma vida mais longa, por isso que eu rio muito, porque em nossa saliva nós produzimos uma substância, a imunoglobulina. Ela ajuda na digestão e nos dá uma vida saudável, trabalhando em favor do aparelho respiratório. Então, aqueles que sorrimos, diz Jung, temos mais facilidade de uma vida ditosa. E ele classifica os indivíduos em introvertidos e extrovertidos. Os extrovertidos são mais joviais, são mais felizes. Os introvertidos são mais propensos a enfermidades cardiovasculares. Então, o Espiritismo é hoje o Evangelho que volta. Aquela doutrina que há 2000 anos, no período de Herodes o Grande e de Augusto, esplendeu como um oceano de bênçãos, agora esplende na mediunidade. A mediunidade com Jesus, a mediunidade com a caridade. A mediunidade é uma proposta que está ao alcance de todos nós. Não há médiuns privilegiados, há médiuns dedicados.
os privilégios são alcançados pelo sacrifício. Então, que nós tenhamos a mentalidade de que somos o que fizemos de nós e seremos o que fizermos de nós. Neste momento de crise, em que estes são dias semelhantes àqueles que eram dias de dificuldade, instauremos em nosso mundo íntimo o primado do Espírito e digamos: Jesus, eu gostaria tanto de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que sofrem na escuridão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouvimos uma vez, não esquecemos nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, mágoas e suores das vidas, pelas mãos de psicografias, de cirurgias, de poesias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu olho na terra os aleijados, amputados, marcados, paralisados, e me ponho a orar, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um palácio, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Um gato ou um cão, alguém para nos acompanhar. Mesmo que eu não tenha um teto para cobrir, nem uma cama para me deitar, nem assim eu maldirei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, obrigado, Senhores.